Seja muito bem-vindo à 16ª aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira, do blog HTML e CSS Pro, e nessa aula vamos falar sobre tabelas no HTML. Então, as tabelas são usadas para apresentar dados tabulares. As tabelas permitem que você apresente dados tabulares de maneira agradável e estruturada, pois elas apresentam dados dentro de uma grade com linhas e colunas. Então, vamos conhecer elementos básicos da tabela. Para criar uma tabela, usamos o elemento table, que é o elemento aí principal para você criar uma tabela, em conjunto com outros elementos tr e td. Cada conjunto de tags tr representa uma linha dentro de uma tabela na qual eles estão alinhados. E cada conjunto de td representa aí uma célula, ou seja, uma coluna de dados da tabela na linha em que elas estão alinhados. Podemos também adicionar cabeçalhos de tabela usando o elemento th. Então vamos ver o exemplo aqui que eu passei. Então vamos lá. Criamos uma tabela e passamos alguns elementos. Então passamos aqui o CILPAD com o valor de 5, passamos o CILSpace com o valor de 5 e uma borda. Então vamos lá. Então o primeiro, que é o CILPAD, que ele vai dar espaço aqui dentro da coluna. Então esse espaço que você vê aqui da palavra que está dentro da coluna, você vê esse espaço entre as bordas, é esse CILPAD que dá esse espaço aí. E esse CILSpace, ele vai dar espaço entre as colunas. Então você está vendo que há um espaçamento entre as colunas aqui para todos os lados, inclusive aqui da própria tabela. E o border vai colocar aí uma borda na tabela e nas colunas. Então, se você perceber, quando você usa o border, ele coloca uma borda, desculpa, aqui na tabela principal, e também passa uma borda em cada coluna aqui, tá? E você usa eles dentro do nosso elemento principal, o table aqui, que é para criar a tabela. Bom, podemos usar o atributo cospan para mesclar várias colunas com seu valor correspondente. Então aqui temos uma tabela diferente. Então temos uma tabela de telefone, onde o título ela ocupa aqui duas colunas. E para isso você usa o cospan. No caso aqui, o cospan ele está mesclando essas duas colunas aqui. Então você tem aqui uma coluna com o telefone centralizado e o telefone vem embaixo aqui, dividido entre duas colunas aqui. Tá? Então, se você olhar aqui no HTML, temos essa tr, e temos nosso td, e temos nosso cospan aqui com o número 2, onde eu estou indicando que eu quero que ele mescle essas duas colunas aqui, e centraliza o texto, que esse th aqui, ele já centraliza o texto e também já deixa aí o texto numa fonte mais grossa, né? Deixa aí em negrito. Então, esse é o cospan para mesclar duas colunas. Podemos usar o atributo rospan para mesclar várias linhas com seu valor correspondente. Bom, nesse caso aqui, é para a gente mesclar linhas. Então, você percebe aqui o seguinte, que nessa coluna aqui, mesclamos três linhas, né? Então, tínhamos ali três linhas, né? Que tinham um telefone e os números de telefone logo abaixo. Então, aqui a gente mesclou três linhas e o telefone vem à direita aqui. Então, as duas colunas. Então, continua igual. O HTML, nesse caso aqui, ele não muda. O que muda é apenas aqui. Você mudou de cospan para rospan. Então, você está usando aqui o rospan número 4, poderia ser o 3 aqui, já que queremos mesclar três colunas. Aqui você não está vendo três colunas, mas você tem três colunas. Você tem a coluna dessa coluna aqui e mais essas duas, tá? Então você faz essa conta aí. Então uma coisa que você tem que perceber é o seguinte, por mais que você tenha aqui, por exemplo, 10 em cada linha aqui, você tem aqui 10 colunas, por exemplo, aqui na sua primeira coluna, onde você quer mesclar, você vai ter apenas um. E aí você vai mesclar aqui com rospan ou cospan, tá? Então, muita gente que não conhece, não sabe trabalhar com tabelas, complica nessa parte aqui. Quando você pega uma tabela muito extensa, é meio complicado de você trabalhar. Por exemplo, esse sistema muito antigo, que usava tabela. Então, é tabela dentro de tabela e tabela dentro de tabela. E aí você tem aí
mais ou menos 10 tabelas dentro de tabela. Então você acaba aí se enrolando uma hora aí. E aí você acaba quebrando aí o teu site. Isso acontecia muito antigamente quando a gente trabalhava com tabela para desenvolver site. Então nossa próxima aula é desenvolver esse projeto aqui. Tá? Vamos desenvolver esse layout apenas com tabela para a gente praticar aí. Então vamos desenvolver o layout ao lado para entendermos melhor a estrutura de tabelas. Mas antes de desenvolver esse layout aqui, eu já criei aquelas tabelas que a gente viu aqui no nosso... Deixa eu abrir aqui o Notepad++. E vou abrir aqui também. Então veja que eu criei aqui já aquelas tabelas que a gente estava vendo. Então essa aqui é a nossa primeira tabela, que é essa aqui normal, né? Ela está ocupando aqui uma linha com 3 colunas aqui, normal, uma linha, 3 colunas, tranquilo. Isso aqui não precisa a gente usar rospan nem rospan. Nesse caso aqui da segunda, ela vai mesclar aqui 2 colunas. Então você vê que a gente mesclou. Na verdade eu passei até 4 aqui, que eu estava mostrando, eu estava fazendo um teste aqui. Então na segunda eu passei 4, né? Passei 4 e mesclei, dá na mesma. Por exemplo, se eu tirar essas 2 colunas de baixo, aqui da segunda linha, da terceira linha, e tirar da segunda, vai ficar 2, igual como a gente viu lá. Então vai dar na mesma, ele vai mesclar aqui, ó, 2. Como eu passei aqui no meu rospan 4, não tem problema eu deixar 4. Aqui, passar 4 colunas em cada linha de baixo aqui. Fica 4 colunas aí. Então você vê que se eu passar um aqui, por exemplo, você vai ver que vai dar erro aqui, ó. Então eu passei nessa primeira do telefone aqui, passei um lá no meu cospan. Então você vê que ele fica aqui apenas em uma coluna e fica com essa falha aqui do lado direito. Por quê? Porque eu preciso aqui de 2 colunas, eu preciso mesclar aí 2 colunas, que são essas 2 aqui para poder dar certo. Então fazendo isso, ele já mescla pra gente aí. Nessa outra coluna de baixo aqui, nessa outra tabela de baixo, eu passei aqui, mesclei aqui a nossa linha, como a gente viu lá, né? Ela vai mesclar a linha. Então eu passei aqui, ó, vou tirar esse rospan, vou tirar ele daqui, vou deletar, e você vai ver que vai ficar com uma falha aqui. Então se você contar a coluna, você tem 1, 2 e 3. Então, beleza, deixa eu voltar aqui o nosso rospan. Eu vou passar, por exemplo, aqui 2. Você vai ver que vai dar erro aí. Tá aí, você vê que deu erro aqui. Por quê? Porque, na verdade, apesar de você estar vendo aqui 2 colunas, quando você passa 4, mas você tem que contar também com essa coluna aqui. Isso aqui é uma coluna. Então, você tem que contar, na verdade, 2. Essa e essa, então dá 3. Então é por isso que se você colocar 2, não dá certo. Então você tem que colocar 3, porque são 3 colunas. Então é a própria coluna que você está mesclando e mais 2. Então são 3. E aqui você pode passar também outras colunas. Aqui, ó. Você pode passar outras colunas. Eu vou passar 4 aqui. E vou passar mais 4 na de baixo. E vou atualizar aqui. Então aqui deu certo. Deixa eu tirar. Eu tinha colocado um tamanho. Eu vou tirar aqui. Para visualizar melhor ali. Então tá aí. Então eu coloquei aqui, ó, 4 colunas agora em cada linha. Tá? O que você tem que entender é o seguinte. Isso aqui é uma linha. Ocupando aqui 4 colunas. E essa outra aqui é outra linha ocupando 4 colunas. Então é assim que você trabalha, tá? Se você deixar de passar aqui, por exemplo, na terceira linha tem 3. Provavelmente vai dar erro. Vai ficar aqui, ó, sobrando aqui. Então o que você faria para arrumar isso aqui? Provavelmente você passaria seu cospan aqui, né? Eu acho que ele deve resolver aí esse problema. Vamos passar aqui o cospan nessa nossa terceira. Por quê? Porque está sobrando uma aqui, ó.
E aí você põe aqui o 2, que você quer que ela mescla aqui essas duas linhas. Vamos ver se ela vai mesclar? Então tá aí. Então aí, ó, mesclou as duas linhas. Só que nesse caso aqui, como a gente não está usando o TH, que centraliza o texto, ele não centralizou. Aí você teria que usar o align. Teria que usar aqui o align igual, que você pode passar aqui, ó, igual a center, para ele centralizar o texto aí para você no meio da coluna. Tá aí. Então esse aqui é um outro atributo que você pode usar aqui dentro da tabela. Não só na tabela, mas você pode usar em qualquer lugar aqui no HTML. E aí ele centraliza aqui o texto para você, tá? E se você passar aqui mais uma coluna, você tem que tirar ali o... Ó, já deu erro aqui na de cima. Por quê? Porque na verdade, como você está ocupando duas aqui, sobrou uma aqui, ó. Ele aumentou a de baixo, mas você tem que incluir mais uma coluna aqui em cima agora. Então você tem que entender isso aí na hora que você estiver mexendo com tabela. Que isso aqui é um problema quando você está mexendo com tabela, se você não entender a fazer isso aqui. Então você vê que eu posso passar aqui o rospan, o cospan aqui no meio. Então, mas você tem que combinar aqui as colunas de acordo com a linha de cima e a linha de baixo. Então você vê o seguinte, na minha segunda linha, a gente passou aqui, ó, 5 colunas. Na de baixo, a gente tem 4. Porém, essa aqui, ela está ocupando 2 colunas. Então, na verdade, a gente tem 5, né? Ela está ocupando essas duas aqui, que contaria 5, na verdade. Mas como a gente está usando o rospan, ela ocupa 2 aqui. Tá? Então, é assim que funciona a tabela. E na próxima aula, vamos desenvolver aquele layout para a gente trabalhar mais com tabela aqui, para você fixar algumas coisas. Então, se você gostou dessa aula, dê joinha, compartilhe com seus amigos, comente e eu aguardo você aí na próxima aula.